queridos, estamos dando mais um início do nosso culto de oração e doutrina na quarta-feira e queremos expressar nossa gratidão pela oportunidade de estar entrando no seu lar através do estudo da Palavra de Deus. E queremos nessa noite que você esteja conosco adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, expressando a sua gratidão ao Senhor, derramando o seu coração diante do Senhor através das orações e também participando do estudo da Palavra de Deus para a edificação da sua vida. Receba o nosso abraço, o abraço da Igreja Batista Pedras Vivas, e que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos orar e após a oração, nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor e depois orando novamente em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa noite abençoada na Tua presença. Recebe o nosso culto como expressão da nossa gratidão, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que a cada dia, Senhor, as nossas vidas venham ser transformadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o nosso irmão, a nossa irmã que está nos ouvindo e assistindo nessa noite, participando desse culto, que juntos possamos, Senhor, servir em espírito e em verdade, que juntos possamos servir em alegria, Senhor. Muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Após o momento de louvor, vamos orar. Vamos entrar na presença de Deus, ou melhor, vamos continuar na presença de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, unidos e reunidos para juntos louvarmos o nome do Senhor. E eu convido a você neste momento que está do outro lado da tela para se sentir abraçado nesta noite pelo Senhor Jesus. Thank you.
seus braços de amor. Boa noite, irmãos, graça e a paz no Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, entramos agora, meu Pai, na Tua presença, Jesus, para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar sabedoria, meu Pai, para compreender a Tua palavra que será ministrada nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa também, meu Deus, abençoar aqueles que estão nos assistindo agora, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, dar entendimento para eles, meu Deus. Pai, que nós possamos entender, meu Deus, o Teu amor por nós, Pai. Pai, continua conosco, meu Pai, no restante deste culto, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Pai, essa oração que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças e paz, irmãos, peço para que todos possam fechar os olhos agora, para que nós possamos estar orando por nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus que o Senhor, Deus, esteja guiando os nossos passos, cuidando de nós a cada dia, que o nosso amor a Deus possa estar crescendo, que nós nunca venhamos desanimar na fé, que nós possamos ser Tua cópia, Deus, dentro e fora do templo, ó Pai, que nós possamos ser exemplo, ó Deus, a cada dia que passa, que o Senhor venha, Deus, nos transformar e nos santificar a cada dia que passa. Eu oro, Deus, e te clamo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, queremos, nessa quarta-feira, estar começando uma série de estudos acerca da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é de fundamental importância para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida como igreja, porque só através de uma convicção do que é a igreja, qual é o papel da igreja, qual é a importância da igreja, é que eu e você vamos contribuir para a evangelização do mundo. Nós vamos contribuir para a edificação, para a maturidade, o crescimento espiritual e para a expansão do Evangelho do Reino de Deus em toda a face da terra. Então, por isso que é importante a gente saber o que é a igreja. E eu gostaria de começar perguntando a você, se alguém chegasse para você e me perguntasse o que é a igreja? Qual o papel da igreja? Qual a importância da igreja? De que forma, através da palavra de Deus, você iria responder a essa pessoa? Enquanto você está pensando e meditando aí nessas três perguntas, nós gostaríamos de orar por você. Senhor, nosso Deus, abençoa o nosso irmão, abençoa essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, através desse culto online. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Que o Senhor possa cada dia estar, ó Deus, suprindo cada necessidade. E, sobretudo, que nós possamos ser um instrumento em tuas mãos para cumprirmos a nossa missão como igreja. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a cada dia a viver no centro da tua vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, voltando às perguntas, o que é que você responderia? Responderia a uma pessoa se lhe perguntasse o que é a igreja? Qual o papel da igreja? Qual a importância da igreja? Quando nós começamos a estudar acerca da igreja no Novo Testamento, meus irmãos, nós vamos encontrar pelo menos três aspectos do que é a igreja. Três aspectos do que é a igreja. O primeiro aspecto é que a igreja é uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé onde pessoas se reúnem e professam uma fé em Cristo Jesus. Uma comunidade de fé que acredita no sacrifício de Jesus. Uma comunidade de fé que acredita que pela fé em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna.
Então, o primeiro aspecto que nós podemos aprender no Novo Testamento é que a igreja é uma comunidade de fé. Isso nós podemos ver, pelo menos, nós vamos ver em vários textos, mas gostaríamos de destacar apenas 2 textos. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, você vai encontrar essa resposta, desse primeiro aspecto, que a igreja é uma comunidade de fé. Depois que Jesus ele perguntou, indagou as pessoas e os seus discípulos, melhor dizendo, perguntando: olha, o que é que os homens dizem que eu sou? E uns disseram que ele era João Batista, outros disseram que era Elias, outros disseram que era Jeremias, outros disseram que era um profeta. Diz o contexto lá de Mateus capítulo 16, você aí, a partir do versículo 13, que Pedro ele toma a frente e ele dá uma resposta a Jesus dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E sobre essa resposta disse Jesus a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja é essa que seria edificada? É a comunidade de fé. É a comunidade de irmãos que professam, não é, a fé em Cristo Jesus. Então, quando Jesus diz edificarei a minha igreja, ele está falando de uma comunidade de fé. E aí, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos também aprender que a igreja é uma comunidade de fé. E não só em 1 Coríntios, em todas as cartas. Nós vamos aprender que a igreja é uma comunidade de fé, porque Paulo escreveu para a igreja. Paulo escreveu para as igrejas, né? E quem fazia parte da igreja? Comunidade de fé, né? Eram os irmãos que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, veja aí, a igreja de Deus que está em Coríntios. Qual é a igreja de Deus que está em Coríntios? É a comunidade de fé, é os irmãos que professam sua fé em Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, o primeiro aspecto que nós podemos aprender na palavra de Deus é sobre a igreja, do que é a igreja é comunidade de fé. Então, você precisa saber disso. Mas a igreja também é o corpo de Cristo. E quando nós falamos que a igreja é uma comunidade de fé, é o corpo de Cristo, é a família de Deus, esses 3 aspectos estão interligados. Tanto faz você dizer um deles, tanto faz você poder responder uma pessoa dizendo que é uma comunidade de fé, né, que professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como dizer que é o corpo de Cristo, como dizer que é a família de Deus. Então, o segundo aspecto é que a igreja é o corpo de Cristo. E nós podemos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo de número 4, quando Paulo escreve aos Efésios, e ensinando sobre a unidade da fé, não é? Ele fala que há um só corpo, capítulo 4, versículo 4 de Efésios, há um só Espírito, e também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Então, há um só corpo. Está falando do corpo como igreja. E como é que nós sabemos que o corpo é a igreja? Capítulo 1, né? Você pode ir lá para o capítulo 1 de Efésios, especificamente aí no versículo 22, e diz que e Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23, que é o seu corpo. Olha aí. A igreja é o corpo de Cristo, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas.
Veja que a igreja é o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja sendo o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente aprende que a igreja é o corpo de Cristo, né? E que Cristo é a cabeça. Porque isso nos desafia, irmãos, a estarmos na comunidade de fé, estarmos no corpo de Cristo. E nos desafia também a estar na família de Deus, que é a igreja. Porque se nós não estivermos na comunidade de fé, presentes, participando, se nós não estivermos presentes no corpo de Cristo, participando, se nós não estivermos na família de Deus, participando, nós estamos sem a cabeça, que é Cristo. Nós estamos sendo guiados por aquilo que nós cremos. Nós estamos sendo guiados apenas pela nossa própria vontade, não pela vontade do Senhor. Então, a igreja, no terceiro aspecto, ela é a família de Deus. Então, recapitulando, para que você possa guardar, a igreja é uma comunidade de fé que professa Cristo como Senhor e Salvador. É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, não é? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, nós vamos aprender isso também, né? Que Cristo, que a igreja é um corpo, né? E que esse corpo tem vários membros, né? E cada membro tem a sua função. Nós vamos aprender isso aí em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos aprender em Efésios ainda, no capítulo 2, que a igreja é família de Deus. Diz o versículo 19: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aí, irmãos. Nós somos membros da família de Deus. Quando eu e você nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, a igreja é uma comunidade de fé que professa Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. Então, você pode responder a qualquer pessoa que lhe perguntar o que é a igreja dentro desses três aspectos. E isso é de fundamental importância, que eu e você saibamos desses aspectos aqui. Porque se eu sei o que a igreja é uma comunidade de fé, se eu sei que a igreja é o corpo de Cristo, e eu sei que a igreja é a família de Deus, isso significa que ser igreja é viver em coletividade e não em individualidade. Presta atenção. Se eu sei que a igreja é uma comunidade de fé, é o corpo de Cristo, é família de Deus, isso significa que a igreja é viver em coletividade e não em individualidade. Eu só sou igreja quando eu estou com os meus irmãos. Eu só sou igreja quando eu estou participando da vida da família de Deus. Então, isso é importante porque se eu não estiver vivendo na comunidade de fé, se eu não estiver vivendo, quando eu digo, não estiver participando da comunidade de fé, se eu não estiver participando do corpo de Cristo, se eu não estiver participando da família de Deus, né, isso significa que eu estou sem a cabeça que é Cristo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando eu e você fomos chamados para sermos igreja, nós somos chamados com o propósito, o objetivo de edificar um a vida do outro. É por isso que o corpo, quando Paulo diz que há vários membros, esses membros não podem dizer que não precisa do outro membro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Não é? Quando alguns irmãos estavam querendo
né, estavam enfrentando dificuldade de relacionamento por conta dos dons espirituais. Alguns irmãos estavam querendo viver isoladamente, né? E o apóstolo Paulo, ele vai ensinar os irmãos dizendo que todos os membros, eles são importantes. Então, por exemplo, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, que é a igreja. Olha aí. Cada um deles como quis. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, preste atenção. O que o apóstolo está dizendo é que os membros não podem viver isoladamente. Que os membros não podem ter o sentimento de que eles não precisam do outro. O que Paulo está dizendo é que todos os membros são necessários para que cada um possa ajudar o outro no cumprimento da missão, que é pregar o Evangelho do Reino. E essa necessidade vem através da contribuição dos meus dons e dos meus talentos e dos meus bens. Meus dons, dos meus talentos e dos meus bens. É através dos meus dons, ou do meu dom, que a igreja vai ser edificada. É através dos meus talentos que a igreja vai ser edificada. Então, quando eu passo a viver à margem da igreja, fora da igreja, a igreja ela passa a enfrentar dificuldades por minha causa, pela falta da minha contribuição como membro do corpo de Cristo. Porque há muitas vidas, irmãos, dentro da igreja, que dependem de mim, que dependem de você, que dependem de nós. Eu, como pastor, não posso fazer tudo. Você, como líder da igreja, não pode fazer tudo. Você, como membro da igreja, também não pode fazer tudo. Mas juntos, cada um pode ajudar um ou outro para a edificação, para o crescimento, para a maturidade da igreja, para a expansão do reino. Os dons vêm para capacitar a igreja em fazer a obra. E é por isso que em Efésios capítulo 4, para isso o Senhor levantou líderes. Levantou pessoas capacitadas para nos capacitar, não é? Para, segundo a operação de cada parte, isso aqui nos ensina em Efésios capítulo 4. Você vai ver especificamente aí no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, olha aí, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado, bem ligado, né? Pelo auxílio de todas as partes, de todos os membros, né? Segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesma em amor. Então veja como é importante a minha presença
e não só a minha presença, mas também a minha participação no corpo de Cristo. Sem a minha participação, meu querido, eu estou atrapalhando o reino de Deus. Eu estou fazendo com que o irmão diminui aquilo que ele está fazendo para fazer também o que eu deveria estar fazendo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu tenho esse entendimento de que a igreja ela é uma comunidade de fé, que ela é o corpo de Cristo, que ela é família, que ela é algo, não é, que vive em coletividade, não individualidade, aí eu percebo, né, da minha importância no seio da igreja. Então, aquele que é mais fraco, como diz o apóstolo Paulo, esse é necessário. Esse é necessário. Se você se acha fraco, se você se acha incapaz, se você acha um membro de igreja que não tem condições, né, para ajudar a igreja, é você mesmo que o Senhor está falando. Você é necessário. A sua presença, a sua participação. Você não sabe o quanto um aperto de mão, né, vinda de você para um visitante, para um irmão na igreja, enquanto um abraço, enquanto uma palavra, enquanto um olhar, não é, pode fazer toda a diferença na vida de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa no seio da igreja. Você é de fundamental importância. Se você tem deixado de participar da vida da igreja, volte a participar. Porque se é da sua vontade continuar vivendo dessa forma, você vai estar vivendo sem a cabeça que é Cristo, sem a direção do Senhor, porque não é a vontade do Senhor que você viva à margem da igreja. Ah, pastor, eu leio a palavra em casa, eu oro, eu me santifico, eu procuro ser uma pessoa honesta. Isso não é suficiente. Essa é a sua vontade, não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é isto aí, mais algo ainda maior, que você pode encontrar lá em Hebreus capítulo 10. Veja aí Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E aí no verso 25 diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja qual era o sentimento que estava tomando conta do coração dos irmãos e que alguns irmãos passaram a vivenciar. É de querer estar longe da igreja, não querer mais ir para a igreja. E aí, o autor de Hebreus, ele, a partir do versículo 19 do capítulo 10, ele faz uma exortação muito séria, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para estarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a nossa fé, nossa fé, da nossa esperança, porque fiel aquele que fez a promessa. De que forma vamos reter inabalável a confissão da nossa fé? Versículo 24: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E versículo 25: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Em outras palavras, está dizendo: a única forma de nós retermos inabalável a nossa confissão de fé é se nós, irmãos, considerarmos uns aos outros, a comunidade de fé,
se nós estimularmos uns aos outros na comunidade de fé, no amor, as boas obras, e se nós não abandonarmos a congregação dos justos, como é costume de alguns. Isso aqui é uma ordenança, isso aqui não é uma opção, porque ele diz, não abandonando a congregação dos justos, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vê que vai se aproximar naquele dia, dia da sua vida. Então, quanto mais vai estar se aproximando o dia do Senhor, a vinda do Senhor, eu e você precisamos continuar mais firme no seio da igreja. Nós precisamos estar mais presente na igreja. Nós precisamos estar mais participando da igreja, porque a única maneira de contribuirmos para a edificação, para a maturidade, o crescimento espiritual da igreja, para a expansão do Evangelho do Reino de Deus, é se nós estivermos contribuindo com os nossos dons e talentos na igreja. Aonde você está, irmãos? Aonde você está nos dias que o Senhor separou para estarmos na sua casa? No dia do Senhor. Onde é que você está no domingo? Assistindo Fantástico? Assistindo Faustão? Assistindo um jogo? Assistindo um filme? Aonde é que você está? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que eu e você, todos nós precisamos ter cuidado, mas nós não podemos, irmãos, negligenciar, né, com a nossa presença, com a nossa participação, né, na vida da igreja. Ainda que venhamos estar presentes pelo menos uma vez no mês. Uma vez no mês, venha à igreja. Nesse momento de pandemia, tire pelo menos uma vez no mês para você vir à igreja, para você estar presente nessa comunidade de fé, para que você esteja presente nesse corpo de Cristo, para que você esteja presente nessa família de Deus. Você não sabe o quanto a sua presença nos estimula a caminharmos cada vez mais em fazer a obra do Senhor. Quanto ela nos motiva, não é? Quanto a sua presença nos motiva estar servindo ao Senhor. Então, fica esse desafio para você de estar pelo menos uma vez no domingo, ou melhor, uma vez no mês, um domingo na igreja. É de fundamental importância. Se você não investir na sua vida espiritual acerca do que é a igreja, a importância da igreja, do papel da igreja, não é? Com certeza você não vai crescer, porque eu e você só podemos crescer através de uma vida na comunidade de fé, no corpo de Cristo, na família de Deus. Longe da igreja, eu e você não iremos a lugar nenhum, a não ser para longe da presença de Deus. E não só eu e você, nós estaremos também levando a nossa família para longe da presença de Deus. Estaremos levando a nossa esposa, estaremos levando o marido, estaremos levando os nossos filhos, não é? A não ter uma experiência na casa de Deus. Então, a igreja é de fundamental importância. Então, a Bíblia ensina no Novo Testamento esses três aspectos do que é a igreja. A igreja é uma comunidade de fé, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus. E qual é o papel da igreja? A partir do momento que eu creio, que eu vivo na comunidade de fé, eu vou descobrir qual é o papel da igreja. O papel da igreja é cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Está lá em Mateus capítulo 28, texto que todo mundo sabe, todo mundo conhece, não é? Todo aquele que se converteu já ouviu por muitas e muitas vezes essa passagem do Evangelho de Mateus capítulo 28, né? A partir do versículo 19, quando o Senhor ele diz
Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele disse, portanto, ide fazer discípulos, ele não está falando para o pastor, ele não está falando para os diáconos, ele não está falando para a liderança da igreja, ele não está falando para os professores da escola bíblica dominical, ele não está falando para o Ministério do Louvor, ele não está falando para a área de assistência social, ele não está falando para o Ministério de Evangelismo, Ministério Discipulado. Quando ele disse, portanto, ide por todo o mundo, ele está falando para todos aqueles que se tornaram seus discípulos, todos aqueles que professam sua fé no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Só um discípulo pode gerar outro discípulo. Então, a missão da igreja, irmão, é pregar o Evangelho. A missão da igreja é ensinar o Evangelho e, portanto, fazer discípulos em todas as nações, ensinar, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando o quê? A observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas se você não participa da comunidade da fé, se você não participa do corpo de Cristo, se você não participa da família de Deus, que é a igreja, o que é que você vai ensinar? O que é que você vai observar que Cristo tem mandado? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus queridos, o papel da igreja é de fundamental importância, porque ela cumpre o papel da igreja de fundamental importância, porque só através dela é que o evangelho é pregado, é propagado. E eu e você fomos chamados para participar dessa grande comissão. Eu e você fomos chamados. Então, você está cumprindo o ídolo de Jesus como igreja? Se você acredita que você é igreja, você está cumprindo a missão que Jesus lhe deu? Talvez você esteja cumprindo porque você está andando à margem da igreja. À margem da igreja. E por último, porque a igreja é de fundamental importância. A Bíblia está cheia de textos, de versículos que nos ensinam porque a igreja é de fundamental importância. Primeiro, porque a igreja é um lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. É o lugar onde a família de Deus se reúne. Jesus, como Senhor, como Deus, estando Ele no meio de nós, Ele nunca deixou de estar na sinagoga. Nunca deixou. Nunca deixou. A igreja é um lugar onde eu e você temos a oportunidade de vivenciar a reciprocidade uns com os outros. É um lugar onde eu e você temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de servir uns aos outros, de carregar os fardos dos outros. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a exercitar a reciprocidade. É o lugar onde nós somos capacitados para servir ao Senhor. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nos diz que Ele estabeleceu líderes para nos capacitarmos, para não sermos levados a toda sorte de doutrina, mas que nós venhamos crescer na verdade, crescendo na verdade, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso irá resultar na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é de fundamental importância porque é ela que há de nos ajudar na nossa vida espiritual. A igreja é um ambiente onde
nos ajuda a amadurecer, onde nos ajuda a descobrir quais são os nossos dons espirituais. A igreja é o lugar, irmãos, aonde eu e você temos a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A igreja é de fundamental importância porque ela foi comprada com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar lendo o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Abra aí. 1 Pedro, capítulo 2, que nos ensina, a partir do versículo 9, texto bastante conhecido, e vai nos ensinar. Mas vós sois geração eleita. Está falando para a igreja. Está falando para a igreja. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aqui ele está falando de comunidade de fé, aqui ele está falando do corpo de Cristo, aqui ele está falando da família de Deus. Povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eras povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Nós somos uma geração eleita, irmãos. A igreja constituída uma comunidade eleita. O corpo de Cristo é uma igreja que foi adquirida não por ouro, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o povo adquirido, como ele diz. E a igreja é o instrumento pelo qual o Senhor usa, para anunciar as grandezas de Deus. As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. Que possamos a cada dia aprender a ser igreja. Então, a nossa oração é que você guarde essa palavra. Que você, a partir de hoje, tenha condições de responder a todo aquele que lhe pedir a razão da sua fé, perguntando o que é a igreja do Senhor? Qual é o papel da igreja do Senhor? Qual a importância da igreja? E isso é de fundamental importância, como nós dissemos no começo, para a edificação, maturidade, crescimento espiritual, ou crescimento espiritual, e a expansão do reino de Deus na terra. Quando nós não temos convicção do que é a igreja, então nós não vivemos como igreja. Mas eu creio que nessa noite, a partir de agora, você vai viver como igreja. Na próxima quarta-feira vamos estar estudando ainda sobre igreja. Vamos falar da Igreja Universal, a igreja de todos os santos que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, da igreja local, comunidade de fé, qual nós participamos, e da igreja instituição, aquela igreja onde tem o rol de membros da igreja. Qual é a igreja mais importante para você? Então, o estudo da próxima quarta-feira vai ter como indagação qual é a igreja mais importante para você. E você vai aprender a ter essa resposta no seu coração. Com a cabeça, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver como igreja. Nos ajuda, ó Deus, a cumprirmos o papel da igreja. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a importância da igreja na nossa vida, na vida da nossa família, na vida
dos nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor nos conceda uma noite maravilhosa, um sono tranquilo, um resto de semana na tua presença. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Receba o abraço da família pastoral e o abraço da primeira Igreja Batista em Miranorte ou a Igreja Batista Pedras Vivas. Deus te abençoe, que a igreja é uma só.